Nós vamos conversar agora com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli. Amanhã, dia 8, há uma expectativa enorme para o anúncio que será feito a respeito do isolamento social em São Paulo. Como as coisas vão ficar no Estado de São Paulo. Secretário Marco Vignoli, em que medida será possível relaxar o isolamento social a que os paulistas estão submetidos há quase um mês e meio? Bom dia. Muito bom dia, amigos da Bandeirantes. É um prazer falar com vocês essa manhã. Bom, primeiro dizer de que nós passamos por um período muito duro, seja no país, seja no estado de São Paulo. Eu levantava agora há pouco, nós atingimos ontem um pico histórico de 3.800 casos, né? O pico anterior tinha sido no dia 30 de abril, 2.540, antes no dia 28, 2.345 e no dia 25, 2.178. Então, a aceleração do vírus em todo o país e também no estado de São Paulo tem se dado muito forte nesse período dos últimos 15 dias. Eu fiz aqui um levantamento também. As mortes no país, há cerca de 15 dias atrás, representavam pouco menos de 2.500 e agora 8.588. Então, é um período de aceleração, seja na região metropolitana de São Paulo, seja no interior, e muita preocupação sobre esse momento. Quem define em São Paulo sobre endurecimento ou flexibilização é a ciência, é o nosso comitê de saúde. Eles estão com todos esses dados sendo analisados hoje. Os dados têm um intervalo importante aí para que essa análise seja feita de forma criteriosa, e eles só vão discutir esse tipo de flexibilização com possibilidades concretas e responsáveis para não causar um aumento no número de casos. Nós vamos saber isso amanhã, não vou poder adiantar, mas o que eu posso adiantar é que o cenário que nós olhamos hoje é um cenário de aceleração do vírus em todo o estado de São Paulo. Secretário, eu queria que o senhor detalhasse para a gente de que forma vão ser colocados os critérios para a classificação de zonas do estado, até em cores, para que fique mais clara ali a compreensão das pessoas sobre o que o estado está falando, não é? A zona vermelha, a zona amarela, zona verde, quais são os critérios e como que isso vai ser comunicado também aos moradores do estado de São Paulo? Muito bem, Thaís, de forma muito transparente, essa aceleração no interior do estado se deu 4 vezes maior do que a região metropolitana nesses últimos dias. Então, com isso, nós vamos avaliar dentro desse comitê de contingência o número de casos, essa aceleração que se deu, né, a evolução do número de casos, para a gente poder compreender de que forma está essa curva nas regiões do estado de São Paulo. É uma análise heterogênea, né, isso que nós dissemos lá atrás, e o Plano São Paulo classifica em 3 zonas, né, uma zona vermelha, onde se tem uma alta aceleração do número de casos e um número de leitos ocupados, né, uma disponibilidade de leitos menos forte, né, com menor número de leitos disponíveis. Na fase amarela, uma aceleração menos aguda e um número de leitos mais disponível, e na faixa verde, menos aguda ainda e o número de leitos mais disponível ainda, né? Isso é o fundamental para essa análise. Mas também são analisados dentro disso as taxas de isolamento social. Nós verificamos essa evolução ao longo desse período, e a queda em todas as regiões do estado significou também, Thaís, o aumento do número de casos proporcional a isso. Nós observamos no dia 22 de março, quando fizemos o modelo de quarentena de São Paulo, nós tínhamos mais de 80% dos óbitos do país, e hoje menos de 35%, mais de 41% e hoje menos de 31%. Então, foi efetivo o isolamento social em São Paulo. Então, as regiões também estão sendo avaliadas de acordo com as taxas de isolamento social. As áreas vermelhas vão ter lockdown, secretário? Eu não quero tratar no termo lockdown, e quem define flexibilização ou endurecimento em São Paulo é a ciência. Mas nós podemos tratar em endurecimento quando for necessário, né, em ter mais medidas restritivas, e em flexibilização quando for possível. Lembrar que os Estados Unidos, por exemplo, assistia ontem, fez a sua flexibilização, ou pelo menos determinou assim a Casa Branca, com 14 dias de declínio, né? Aqueles estados que fizeram antes, de forma precoce, desrespeitando essa norma, tiveram um aumento exponencial do número de casos.
nós fizemos uma quarentena, um modelo de isolamento em São Paulo, muito distante do modelo de lockdown. 74% das atividades econômicas em funcionamento e comércio e serviços, que são essenciais, né, 26%, seguiu em um modelo ou presencial em alimentação, saúde e abastecimento, ou em drive-thru ou delivery no restante do comércio. Então, nós podemos sim ter endurecimento naquelas regiões que a saúde entender necessárias. Secretário, o Guarujá fez uma espécie de um isolamento mais rígido, né? Nós tivemos bloqueios na entrada e saída da cidade. Como é que o senhor avalia essa experiência da cidade aqui da Baixada Santista? Olha, a Baixada Santista, nesse momento, é uma região de alerta, né? Além do grande fluxo que nós tivemos ao longo dos dois feriados, nós temos uma população idosa maior do que a média do estado lá na Baixada Santista, portanto, uma população de risco maior, e daí quando a gente fala em número de leitos, a gente tem que lembrar também que o índice de pessoas que vai em grupo de risco para os leitos de alta complexidade, o índice de letalidade é muito alto. Então não adianta só ter os leitos se a população no grupo de risco for impactada, porque daí a taxa de letalidade vai ser alta. Eu acho que a iniciativa do Guarujá, ela tentou melhorar essas taxas de isolamento, né? Nós estamos orientando eles para que a gente possa fazer isso de forma conjunta. O que acontece no município da região metropolitana da Baixada impacta no outro, então nós vamos ter medidas definidas em conjunto, mas as ações para que essa taxa de isolamento cresçam aí no litoral de São Paulo são positivas sim. Eu queria agradecer ao secretário Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Obrigada, secretário. Até uma próxima. Eu que agradeço a Bandeirantes. O governo Dória segue trabalhando aqui pelo coronavírus. Muito obrigado.